Oi, meus amores, bom dia. Vamos então dar continuidade aos nossos assuntos de história. Nós tivemos nossa primeira aula ao vivo na terça-feira e hoje a gente vai continuar aí a respeito dos nossos assuntos de primeiro reinado e dessa figura que foi Dom Pedro I. Nós vamos falar hoje na página 12 sobre a cultura durante o primeiro reinado. Essa parte de cultura é o que fazia parte do cotidiano dos brasileiros durante o primeiro reinado. Que tipo de festa, que tipo de ocupação, entretenimento, o que eles faziam nos momentos vagos, o que movia a vida do brasileiro durante o primeiro reinado. Tinha muitos festejos de caráter religioso. Vocês sabem que o Brasil era um país predominantemente católico, né? Porque foi influenciado por Portugal, pelos jesuítas, que era um país católico. E também tinha muitas festas consideradas mundanas, né? Que não tinha esse vínculo religioso. Nós vamos falar sobre esse contexto cultural do Brasil durante o primeiro reinado. Pega sua apostila, vamos grifando comigo. Já sabe, se perdeu, tá grifando, pausa, grifa com calma, depois você retoma de onde nós paramos. Grifa comigo lá em cima. Durante o governo de Dom Pedro I, o Brasil colhia os frutos do desenvolvimento cultural gerado pela presença da corte portuguesa entre os anos de 1808 e 1821. O incentivo à vinda de artistas e intelectuais europeus nesse período contribuiu para que as correntes artísticas e científicas europeias tivessem grande influência na cultura e na educação da elite brasileira. Nas grandes cidades, era comum a apresentação de peças teatrais estrangeiras. Olha que chique, a corte frequentava ambientes em que havia apresentações de peças teatrais. Mas por que a corte? Somente os nobres iam porque as peças teatrais eram apresentadas em francês. O francês era uma língua muito chique para a época, só os ricos tinham acesso a aprender essa língua. É como se fosse hoje todo jovem, toda pessoa que pensa em aprender uma segunda língua acaba optando pelo inglês, né, que é uma língua oficial. E na época era o francês. Então os pobres, infelizmente, não tinham acesso a esse ensino, portanto não poderiam frequentar essas peças teatrais. Faladas em francês, inglês ou italiano, compreendida apenas por alguns membros da elite, únicos com acesso ao ensino superior. Então aqui ele vem falando no parágrafo de baixo também que o Brasil acabou tendo um grande impulso para a educação. As primeiras universidades começam a chegar ao Brasil, cursos de direito, de medicina, para a elite, os filhos da elite poderem estudar e ter uma formação que já era comum deles fazerem isso lá em Portugal. Bom, quarto parágrafo. Quanto à educação das crianças, a Constituição outorgada pelo imperador em 1824 previa sua gratuidade, contudo, não determinava como as escolas deveriam ser construídas e mantidas, de forma que seu desenvolvimento foi bastante lento durante o século XIX. Então aqui você vê que estava registrado em lei que todos os brasileiros deveriam ter acesso à educação, ao ensino, mas não era uma tarefa tão simples assim. Só os filhos da elite que tinham acesso à educação, porque a maioria dos integrantes de famílias pobres priorizavam o trabalho para ajudar no sustento da casa. Bom, vamos falar das festas agora. As manifestações de cultura popular, por sua vez, eram marcadas por um misto de influências portuguesas, indígenas e africanas. No Brasil do século XIX, era comum que as festas religiosas católicas, trazidas pelos portugueses, fossem assimiladas pela população e adaptadas de forma que abrigassem costumes de origem africana e indígena. Nesse sentido, destacou-se o entrudo. Entrudo era uma festa popular em que as pessoas usavam máscaras, iam para as ruas, pulavam, dançavam, jogavam farinha uns nos outros
E os historiadores acreditam que o intrudo deu origem ao carnaval, que era uma festa popular, alegre, descontraída. Aqui você vê a imagem aí de alguns fantasiados jogando água, trigo. Eles faziam aqueles limões de cheiro e tampavam uns nos outros também. Essa festa, trazida pelos portugueses, era comemorada pela população mais pobre com batalhas de limões de cheiro e farinha, além de balões cheios de água que as pessoas arremessavam umas nas outras. Segundo o historiador Câmara Cascudo, o intrudo deu origem ao carnaval. Aos poucos, a população foi adotando músicas e danças dos escravizados, a exemplo do batuque e do lundu, como prática comum durante os festejos religiosos. Aqui ele não falou muito das festas de origem religiosa, mas acontecia muitos eventos também organizados pela Igreja Católica, como procissões, festas em comemoração a alguns santos padroeiros, que também reuniam pessoas, né, faziam orações, cânticos, procissões, tá? Página 13. Nós temos um exercício lá em cima, que é cotidiano. Você pode riscar, que eu não vou te cobrar isso. E agora nós vamos falar da crise e abdicação de Dom Pedro I. Vocês viram ao longo de todo o capítulo que o primeiro reinado foi um reinado muito turbulento. Tudo começou com a elaboração da Constituição, onde Dom Pedro teve uma postura muito autoritária. Depois ele acabou enfrentando vários problemas, revoltas, como a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, e agora as pressões em relação ao seu governo vão se tornar ainda piores. Vai acontecer um problema no Brasil, que vai ser a gota d'água para que Dom Pedro não consiga se sustentar e se manter no poder. Vamos lá que eu vou explicar para você. Desde quando Dom Pedro assumiu o poder, que ele foi coroado com o título de Dom Pedro I, tinha um jornalista no Brasil chamado Líbero Badaró, que era inimigo declarado de Dom Pedro. Inimigo político, no sentido de não concordar com as decisões e com a forma de governo autoritária que Dom Pedro tinha. Líbero Badaró era um jornalista muito conhecido na época. Ele tinha um jornal onde ele publicava críticas diárias a Dom Pedro. E o que aconteceu? Líbero Badaró foi assassinado. E sobre quem que você imagina que caiu essa culpa? Sim, com certeza. A culpa caiu sobre Dom Pedro. Muitas pessoas passaram a acusar Dom Pedro de assassino pela morte de Líbero Badaró. Na verdade, nunca se soube, nunca foi comprovado o envolvimento de Dom Pedro, mas enfim, o jornalista morreu. Ele fez uma viagem, se eu não me engano, a Minas Gerais, que era a terra natal do jornalista. Lá ele foi recebido com muita truculência. Os mineiros não receberam ele muito bem. Em várias casas tinham panos pretos pendurados nas janelas como forma de luto pela morte do jornalista. E Dom Pedro fica arrasado porque ele percebeu que, além de ter tido um governo difícil, a cada dia que passava ele estava perdendo mais apoiadores. Quando ele retorna ao Rio de Janeiro, os seus aliados, amigos, aquelas pessoas que estavam bem próximas a ele, decidiram receber Dom Pedro de volta da viagem com uma festa. Vamos mostrar para Dom Pedro que ele tem pessoas do lado dele que o apoiam, que o querem bem. Então organizaram essa festa, um grupo de portugueses, né, aquela meia dúzia de puxa-sacos ali, organizaram essa festa para Dom Pedro para que ele fosse recepcionado da viagem que ele tinha feito a Minas Gerais. E o que aconteceu? Vários grupos inimigos de Dom Pedro acharam um absurdo aquela festa. Um jornalista tinha acabado de ser morto, o Brasil enfrentando vários problemas de caráter social, financeiro, e meia dúzia de puxa-saco fazendo uma festa para Dom Pedro. Então, o que aconteceu ali, naquela festa? O maior quebra-pau.
Aquela noite daquela festa foi chamada de Noite das Garrafadas, porque os brasileiros começaram a atacar aquele grupo de portugueses que tinha organizado essa festa, voou garrafa para lá, pedaço de pau para cá, pedra para lá, foi um desastre. Depois do episódio da Noite das Garrafadas, não tinha como mais Dom Pedro se sustentar no poder. E ele acaba abandonando o Brasil, deixando o seu filho de 5 anos de idade governando esse país tão complicado, cheio de problemas, e retorna a Portugal. Na verdade, ele retorna e acaba deixando uma criança de 5 anos para resolver tantos problemas. Já dei uma adiantada para você em tudo que aconteceu, mas agora a gente vai grifar alguns trechos aqui mais importantes. Vamos lá? Os empréstimos realizados por Dom Pedro I com a Inglaterra, a fim de se manter na Guerra da Cisplatina, contribuíram para ampliar significativamente a dívida externa. Tinha mais esse problema. O Brasil já tinha adquirido uma dívida externa para ter o reconhecimento da independência, lembra? 2 milhões de libras. Depois, na Guerra Cisplatina, o Brasil também pegou dinheiro emprestado por causa dessa guerra e a dívida externa só aumenta. Em meio a essa crise, Dom Pedro I foi em março de 31 até Minas Gerais, sendo recebido com protestos pela morte de um dos principais críticos do seu governo, o jornalista Líbero Badaró. Aqui nem explica tanto, mas ele foi assassinado e Dom Pedro foi acusado de sua morte. Ao retornar ao Rio de Janeiro, ele foi recebido com uma festa organizada pelos portugueses, que buscavam responder aos protestos em Minas Gerais. A festa foi o estopim para diversos confrontos nas ruas do Rio de Janeiro durante 3 dias. O episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Após esse episódio, Dom Pedro I ainda tentou se reaproximar dos brasileiros, mas não deu certo. Vamos para o último parágrafo. Diante da crise política e econômica generalizada, Dom Pedro I resolveu atender aos pedidos dos portugueses que exigiam seu retorno para a Europa após a morte do seu pai. Então, além de todos os problemas aqui no Brasil, Dom Pedro também se viu forçado a voltar a Portugal, porque lá o seu pai, Dom João VI, havia morrido. E eu já adiantei para vocês num vídeo para trás aí, que Dom João VI foi envenenado pelo próprio irmão. Então, Dom Pedro teve que voltar a Portugal para garantir o trono para si, porque o tio havia roubado o trono que era dele por direito. E em 7 de abril de 1831, o imperador abriu mão do seu trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, e ele foi embora em direção à Europa. Como herdeiro do trono, era menor de idade e, portanto, não poderia assumir, o Brasil foi governado por regentes, tá? Então, agora ele vai ser comandado, o Brasil, por um grupo de adultos que tem que assumir o poder até que Dom Pedro de Alcântara, de 5 aninhos, tenha condições para governar, tá? Nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos nas nossas próximas aulas. Beijo e até mais!